Meus queridos irmãos, eu quero convidá-los ao livro de Gênesis, capítulo de número 41. Livro de Gênesis 41, os versículos de número 37 até o de número 44. Convido os irmãos a ficarem em pé nesse momento. Gênesis capítulo 41, os versículos 37 até o 44. Diz assim a palavra do Senhor: O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura um homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse a José: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: Inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Eu quero destacar com os irmãos o versículo de número 38, os irmãos podem ler comigo. Disse Faraó aos seus servos: Acharemos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Podeis assentar. Obviamente que eu quero falar sobre José, um homem com o Espírito de Deus. Meus queridos irmãos, o livro de Gênesis, excetuando a história da criação, é um livro que trata sobre a história patriarcal, a história das gerações. E começa lá desde o grande patriarca Abraão, chegando até José, a figura em destaque desta noite. E realmente eu quero destacar essa figura, este jovem servo de Deus, um homem realmente de Deus, e com um dom extraordinário, que era o dom da interpretação. E eu vou aqui contar um pouquinho da história de José. José vem de uma família numerosa, talvez igual à sua. Era José e mais 11 irmãos, família grande. Ele vinha de uma família de condições simples. Aos 17 anos de idade, ele já apacentava o rebanho de seu pai junto com seus irmãos, portanto alguém da vida campestre, da vida pastoril. Mas como todos nós, ele vinha de uma família que também tinha lá as suas querelas. E havia na sua família relacionamento mal resolvido. Havia na sua família ciúmes entre irmãos.
e qualquer semelhança é apenas coincidência. Havia entre os seus irmãos uma certa animosidade. Havia entre os seus irmãos uma certa incompreensão, porque eles não entendiam os sonhos e aquele que interpretava os sonhos. E por causa disso, José passa pelos dramas da vida e algo inimaginável acontece. Por causa de relacionamentos mal resolvidos, de ciúmes, de animosidade, de incompreensão, os seus irmãos são capazes e foram capazes de vendê-lo como escravo a uma caravana de peregrinos. E a vida de José daí para diante não foi nada fácil. Quando ele chega no Egito, ele vai trabalhar como escravo. E numa casa onde também ele foi vítima de calúnia. E por causa dessa calúnia ele foi parar na prisão por causa de acusações inverídicas. Mas de repente a gente abre aqui a Bíblia noutra página, como o capítulo de número 41, e o vemos aquele que outrora fora um jovem, um pastor de rebanho, agora um pouco mais com idade, em torno dos seus 30 anos, mas um jovem que está no apogeu da vida, no auge da vida, no ápice da vida, com um status inigualável, bem vestido, todo aparamentado, bem educado, fluente na língua egípcia, e agora como governador da nação mais poderosa da terra naqueles dias. E eu confesso aos irmãos que se eu fosse favorável à teologia da prosperidade, eu iria falar nesta noite sobre o segredo do sucesso. Mas não é isso que me importa. Não é isso o mais importante. Mas eu quero pensar nesta noite sobre o que há de tão especial nessa figura e nesse jovem. O que diferenciava José dos demais irmãos? E aqui, no capítulo de número 41, é o momento em que ele toma posse como governador da terra do Egito. E naquele momento em que o faraó faz o seu discurso de posse diante dos seus oficiais, o Senhor de toda a terra do Egito diz: Faraó, porventura, meus oficiais, acharíamos um homem como esse em que há o Espírito de Deus? E é aqui que eu quero parar um pouquinho e pensar com os irmãos sobre José, um homem com o Espírito de Deus. É claro que quem disse essa frase foi Faraó, e ele não tem na sua mente, obviamente, o Espírito de Yahvé, o Espírito do Deus de Israel, porque na sociedade egípcia antiga era uma sociedade sincretista, politeísta, mística, paganizada. Então talvez na cabeça do faraó ele não tem um entendimento como o Espírito do Deus de Israel, ele não compreende isso. Mas à luz das Escrituras, é isso realmente que José tinha: um homem no Espírito de Deus. E eu quero mostrar para os irmãos momentos da vida dele, e em todos esses momentos ele se mostra um homem com o Espírito de Deus. Primeiro, ele é um homem com o Espírito de Deus mesmo nos momentos das dificuldades. Então vamos lá. Ele perdeu os laços de família, ele foi arrancado da casa de seu pai, ele foi tirado da casa de sua mãe, ele foi expulso de entre os seus patrícios.
qualquer um de nós teríamos feridas emocionais profundas. Este homem perdeu a liberdade, foi trabalhar como escravo, num país diferente, de língua diferente, de cultura diferente, de religião diferente. Este homem perde o prestígio, um pouco do prestígio que tinha, porque foi acusado injustamente, preso inocentemente no caso da casa de Potifar. Na prisão, este homem passa pelo menos 2 anos preso, em paupérrimas condições. Certamente na prisão, na cadeia, a sua alimentação não era a mais necessária, suas roupas não eram as mais adequadas, e a higiene na prisão não era certamente a mais apropriada. Como diz Carlos Drummond de Andrade: e agora, José? E agora? Mas ele é um homem que tem o Espírito de Deus, mesmo no momento das perdas. Em nenhum momento ele blasfema contra Deus. Em nenhum momento ele acusa Deus pelas coisas que estão acontecendo. E de momento ele se queixa, e nem usa de subterfúgio, nem abandona o seu Deus. Pelo contrário, quando ele está na prisão, tanto o mordomo quanto o padeiro, eles estão atemorizados, porque eles não conseguem decifrar os sonhos. E quando eles vêm até José, o que José diz? José diz o seguinte: a Deus pertence toda a interpretação. Ele não blasfema, ele não abandona Deus, não vira as suas costas. Pelo contrário, mesmo na prisão, diz aos seus companheiros: a Deus pertence toda a interpretação. Ele é um homem com o Espírito de Deus. Mesmo nos momentos de perdas, nas horas das dificuldades. Quando o faraó o chama à sua presença com um sonho para lá de estranhíssimos, onde 7 vacas gordas são tomadas, engolidas por 7 vacas magras, e o faraó diz a José sobre a interpretação. O que José diz diante do faraó? Ele diz: a resposta não está em mim, mas a resposta está no Senhor. Mesmo depois dos 17 anos de idade, e agora quase que chegando aos 30 anos, ele é um homem que tem o Espírito de Deus, mesmo nos momentos da dificuldade. Ele continua sendo temente a Deus, ele continua sendo dependente de Deus, ele demonstra sua fé, sua devoção, e ele vive em temor, mesmo na prisão. Jamais ele blasfemou contra Deus. Aliás, o capítulo 39, por 3 vezes aparece a expressão: o Senhor era com José, o Senhor era com José, o Senhor era com José. Um homem com o Espírito de Deus, mesmo no momento das dificuldades. Porque tem gente, meus irmãos, que enquanto a vida está boa, calma, tranquila e serena, a pessoa está bem com Deus. Mas quando o mar fica revolto, quando as águas espumejam e ficam tenebrosas, muitas vezes as pessoas acabam virando as costas para Deus e deixando Deus de lado. José é um homem com o Espírito de Deus, mesmo no momento das dificuldades. Mas existe um outro momento que ele se mostra também um homem de Deus. Sabe em qual momento? No auge do sucesso. Veja só, não foi só no momento que ele perdeu as coisas, porque também tem gente que só busca a Deus quando perde as coisas. A coisa está difícil, aí começa a orar, começa a buscar Deus. Ele não. Ele foi um homem de Deus tanto no momento das perdas, quanto no auge do sucesso. Agora vamos ver esse momento.
13 anos atrás, 17 anos de idade, com o dom dos sonhos, da interpretação dos sonhos. Os seus irmãos o desdenhavam, lhe desdenhavam. Os seus irmãos diziam: olha lá vem o sonhador. Não entendiam. Um deles chegou a dizer o seguinte: vejamos o que lhe darão os sonhos. Em outras palavras, vamos ver se esse rapaz dá alguma coisa na vida. Uma vez, uma criança chegou da escola com um bilhete da sua professora, e a professora dizia para a mãe: olha, o seu menino não tem condições, não acompanha, não é inteligente, em outras palavras, e que é melhor a senhora o tirar da escola. Em outras palavras, esse menino não vai dar nada na vida. Sabe de quem eu estou falando? Thomas Edison. Não só o inventor da lâmpada, mas de centenas de invenções. Um homem brilhante e que deu a sua contribuição para a humanidade, para a sociedade. Os irmãos de José diziam a mesma coisa: esse rapaz não vai dar nada na vida. Olha, é um sonhador. O negócio dele é só sonhar. O capítulo 41 é o momento em que o faraó tira o anel e coloca na mão de José. Aquele que até pouco tempo era um escravo. O faraó o faz vestir roupas de linho fino. O faraó o coloca no seu pescoço um colar de ouro. O faraó o faz desfilar numa carruagem com toda a pompa e circunstância, e faz arautear diante deles: curvem-se diante. E naquele momento ele constituía José como o homem mais poderoso abaixo do faraó, sobre a nação mais poderosa da face da terra naqueles dias. Uma coisa curiosa, meus irmãos, na língua hebraica, o mesmo verbo que é sonhar é o mesmo verbo também para fortalecer. Fortalecer. Sonhos de Deus, a comunicação de Deus, a palavra de Deus é aquilo que nos fortalece. Quando é que eu sei que devo traduzir como sonho e como verbo sonhar ou como verbo fortalecer? É a mesma coisa que eu falar de manga. Tem a manga fruta e tem a manga de camisa. Então depende de como você usa. Na língua hebraica, o mesmo verbo sonhar é o mesmo para fortalecer. Esse homem recebeu os sonhos de Deus. Ele acreditou nas nome, ele diz: porque o Senhor me fez esquecer de todas as minhas aflições. Um homem que está no pináculo da glória, mas que reconhece que quem o levou até lá é o Senhor. Esse é um homem de Deus, um homem que há o Espírito de Deus, não só no momento das dificuldades, mas é um homem de Deus também no auge do sucesso. Quando nasce o seu segundo filho na terra do Egito, ele dá um nome lá, e ele diz por que ele estava dando o nome. Ele diz: porque o Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. Esse é o homem de Deus. Continua dependente de Deus, em devoção a Deus, em fé, em temor, tanto na escassez quanto na prosperidade. Então ele é um homem de Deus não só nas dificuldades, quanto no auge do sucesso, mas também há um outro momento da vida dele que ele se mostra ser um homem com o Espírito de Deus. Sabe em qual momento? Junto à sua família. Porque às vezes nós somos bons na igreja, mas ruins dentro de casa. Bons maridos na igreja, em casa a coisa fica feia. Bons administradores na igreja, lá fora devendo para meio mundo. José foi um homem de Deus no momento das dificuldades, no auge da sua glória.
mas também junto à sua família, e eu quero contar para os irmãos por quê. Lá um belo dia está o governador do Egito governando a terra de Faraó. Quem aparece diante dele depois de anos? Os seus 10 irmãos, os irmãos mais velhos. E quando eles olham para aquele homem bem apessoado, falando em língua egípcia, trajado da cultura daquele país, os 10 irmãos se dobram diante dele. E ele se lembrou do seu sonho. Sol, lua, estrelas se dobrariam diante de mim. E aquilo aconteceu. Os irmãos não reconheceram, afinal de contas eles diziam: esse rapaz não vai dar nada na vida. E era inimaginável que um pastorzinho chegasse ao trono do Egito. Jamais. E eu pergunto para os irmãos: não era a hora de José levar a desforra, a vendetta, a vingança, fazer seus irmãos pagarem todos eles por aquilo que eles fizeram? Afinal de contas, eles conspiraram contra José. Vale lembrar que em latim, conspirar significa respirar juntos. Os 10 irmãos respiraram juntos uma conspiração contra José. Eles o venderam como escravo, eles mentiram ao patriarca, eles molharam as vestes de José em sangue, e chegaram para o pai dizendo: aqui está o teu filho. Se os 10 irmãos de José fossem julgados no tribunal de São Paulo, seriam julgados por formação de quadrilha, cárcere privado, tráfico de pessoas, 20 anos de prisão para cada um deles. E o que José faz? Ele não paga com a mesma moeda. É um homem de Deus. Não só no momento das dificuldades, e nem no auge da glória, mas também junto à sua família. Diz o texto que ele chorou quando ele viu seus irmãos. Não sei se você conhece um clássico da literatura francesa, escrita por Alexandre Dumas, O Conde de Monte Cristo, onde conta a história de um jovem que fora preso injustamente, tirado da sociedade, cerceado da sua liberdade, que perdeu o amor da sua vida e perdeu parte da sua vida, sendo aprisionado num castelo onde ele veio a sofrer demasiado. Anos depois, quando ele consegue fugir daquele castelo, ele adota o nome de um conde de Monte Cristo, e com a fortuna da qual ele se apossou, o que ele fez? Ele resolve vingar-se de todos aqueles que lhe causaram problemas da vida. José, na linguagem comum, tinha a faca e o queijo na mão, era só cortar. Mas ele é um homem de Deus, não só nos momentos das dificuldades, e nem só no auge da glória, mas também junto à sua família. Ele amou seus irmãos, ele perdoou seus irmãos. E eu quero citar alguns versículos que estão no capítulo de número 45. Ele disse o seguinte, depois os irmãos procuram, porque eu também não marquei os versículos aqui, você está de cabeça. No capítulo 45 ele diz: não fiquem tristes por me venderem. Já pensou? Anos depois, e ele dizendo para os seus irmãos: não fiquem tristes pelo que vocês fizeram.
Só um homem de Deus para fazer uma coisa dessa mesmo. Ele disse o seguinte: Deus me preservou, me enviou para a preservação da vida. Olha o que ele disse para os seus irmãos, anos depois. Ele disse o seguinte: não fostes vós quem me enviaste à terra do Egito, mas o Senhor. E ele diz também: digam a meu pai que Deus me pôs por Senhor da terra do Egito, porque anos ele não via seu pai e nem conhecia o seu irmão mais novo. E disse por fim: vocês vão habitar na terra do Egito, e eu vou sustentar todos vocês. Meus queridos irmãos, haverá porventura um homem com o Espírito de Deus? José é esse homem. Um homem de Deus clama a Deus, mesmo no momento das dificuldades, anda com Deus, depende de Deus, não dá um passo sem Deus, curva-se diante de Deus, chora diante de Deus, mas não larga de Deus. Um homem de Deus com o Espírito de Deus é servo mesmo no auge do sucesso. Quando tem toda a grana e toda a fortuna do mundo, ele continua sendo o mesmo homem. Ele continua amando a Deus, dependendo de Deus, sendo servo de Deus, em devoção a Deus. Mas também um homem de Deus deve ser um homem de Deus junto à sua família, amando a Deus, servindo a Deus, cuidando da sua família e amando a sua família. E eu quero terminar com uma pergunta, meus irmãos. Não é isso que Deus quer de nós? Não é isso que Deus quer da nossa igreja? Que sejamos como José, um homem com o Espírito de Deus, seja em qualquer momento da nossa vida, que sejamos homens e mulheres com o Espírito de Deus, que assim seja, e digamos amém. Amém. Amém.